Podemos ficar assentados. Nós vamos agora ouvir com muita atenção as palavras que irá nos dirigir Dom Moacir Silva, bispo da Diocese de São José dos Campos, um dos aniversariantes que está completando seus 25 anos de sacerdote. Caríssimo irmão Dom Tomé, queridos padres jubilares e demais padres concelebrantes, prezados romeiros e romeiras de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui no Santuário Nacional, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham por meio da TV, do rádio e da internet. Nós, padres e bispos, que concluímos nossa formação teológica no ano de 1986, no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, provenientes de diversas dioceses e congregações religiosas, estamos reunidos aqui na casa da Mãe. Alguns não puderam comparecer, mas com certeza nos acompanham nesse momento. Estamos aqui para, com a Mãe Aparecida, agradecermos e louvarmos a Deus pelos nossos 25 anos de vida e ministério sacerdotal nesta celebração eucarística. Estamos conscientes de que o nosso sacerdócio é um encontrar-se no mistério de Cristo. Ele é sempre aquele que doa e no alto nos atrai a si. Somente Ele pode dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O mistério do sacerdócio da Igreja encontra-se no fato de que nós, pobres seres humanos, em virtude do sacramento da ordem, podemos falar com o eu de Cristo, em persona Cristo. Ele quis exercer o seu sacerdócio através de nós. Por isso estamos aqui para agradecer este dom e mistério. Queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus neste domingo recorda a todos e a cada um de nós a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha consciente, ativa e comprometida do projeto de salvação que Deus Pai tem para os homens. O Evangelho nos apresenta dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo que se empenha em fazer frutificar os bens que Deus lhe confia, e condena o discípulo que se instala no medo e na apatia e não faz render os bens que Deus lhe entrega. Dessa forma, ele está desperdiçando os dons de Deus e privando os irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito. São Mateus coloca essa parábola no contexto da vinda do Senhor Jesus no final dos tempos. A vinda do Senhor é uma certeza, e quando Ele voltar, julgará os homens conforme o comportamento que tiverem assumido na sua ausência. Nesta parábola, o Senhor é Jesus, que antes de deixar este mundo, entregou bens consideráveis aos seus servos, os discípulos. Os bens são os dons que Deus, através de Jesus, ofereceu aos homens. A palavra de Deus, os valores do Evangelho, o amor que se faz serviço aos irmãos e que se dá até a morte, a partilha e o serviço, a misericórdia e a fraternidade, os carismas e ministérios que ajudam a construir a comunidade do reino. Os discípulos de Jesus são os depositários desses bens. A questão é, portanto, esta: como devem ser utilizados esses bens? Eles devem dar frutos ou devem ser conservados cuidadosamente enterrados? Os discípulos de Jesus podem, por medo, por comodismo, por desinteresse,
deixar que esses bens fiquem infrutíferos? Na perspectiva da nossa parábola, os bens que Jesus deixou aos seus discípulos têm de dar frutos. A parábola apresenta como modelo os 2 servos que mexeram com os bens, que demonstraram interesse, que se preocuparam em não deixar parados os dons do Senhor, que fizeram investimentos, que não se acomodaram, nem se deixaram paralisar pela preguiça, pela rotina ou pelo medo. Por outro lado, a parábola condena veementemente o servo que entregou intactos os bens que recebeu. Ele teve medo e por isso não correu riscos. Mas não só não tirou desses bens qualquer fruto, como também impediu que os bens do Senhor fossem criadores de vida nova. Através dessa parábola, Mateus exorta a sua comunidade e a nós hoje, no sentido de estar alerta e vigilante, sem se deixar vencer pelo comodismo e pela rotina, esquecer os compromissos assumidos com Jesus e com o reino, demitir-se das suas responsabilidades, deixar na gaveta os dons de Deus, aceitar passivamente que o mundo se construa de acordo com os valores que não são os de Jesus, instalar-se na passividade e no comodismo, é privar os irmãos, a igreja e o mundo dos frutos a que tem direito. O discípulo de Jesus não pode esperar o Senhor de mãos erguidas e de olhos postos no céu, alheio aos problemas do mundo e preocupados em não se contaminar com as questões do mundo. O discípulo de Jesus espera o Senhor profundamente envolvido e empenhado no mundo, ocupado em distribuir a todos os homens, seus irmãos, os bens de Deus e em construir o reino. Na segunda leitura, São Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor pela segunda vez, mas é estar atento e vigilante. Estar vigilante não significa ficar a olhar para o céu à espera do Senhor, esquecendo e negligenciando as questões do mundo e os problemas dos homens, mas significa viver no dia a dia de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando-se na transformação do mundo e na construção do reino. A certeza da segunda vinda do Senhor dá aos que têm fé uma perspectiva diferente da vida, do seu sentido e da sua finalidade. Para os não crentes, a vida encerra-se dentro dos limites estreitos deste mundo e por isso só interessam os valores deste mundo. Para os que têm fé, a verdadeira vida, a vida em plenitude, está para além dos horizontes da história e por isso é preciso viver de acordo com os valores eternos, os valores de Deus. Assim, na perspectiva das pessoas de fé, não são os valores passageiros, os valores deste mundo, o dinheiro, o poder, os êxitos humanos, que devem constituir a prioridade e que devem dominar a existência, mas sim os valores de Deus. Aqui devemos perguntar: quais são os valores que eu considero prioritários e que condicionam as minhas opções, as minhas escolhas? A primeira leitura apresentou na figura da mulher virtuosa alguns dos valores que asseguram a felicidade, o êxito, a realização. O autor do texto sagrado propõe, sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do temor de Deus. Estes não são valores somente da mulher virtuosa, são valores dos quais deve revestir-se o cristão que quer viver na fidelidade aos projetos de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou. Que o Senhor de todos os dons, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos conceda a graça de acolhermos os seus dons
e fazê-los frutificar na nossa vida, hoje e sempre. Amém.